E mais um dia de alta importante lá na Bolsa de Chicago. Ontem a gente estava questionando se o primeiro vencimento estava consolidado nos 9,50. Hoje a gente já vê esse primeiro vencimento, novembro, a referência para o produtor americano lá na casa dos 9,60 já. Enfim, a gente tem fundamentos que justifiquem esse movimento positivo, mas qual é o fôlego para o mercado avançar? A gente vai saber disso agora conversando com o Camilo Motter, da Granoeste Corretora, seu Camilo que está falando com a gente direto lá de Cascavel, no Paraná. Afinal de contas, seu Camilo, que fôlego é esse que o mercado está aí mudando de patamar a cada dia e até onde a gente pode chegar, hein? Boa tarde, Alexandre. Boa tarde aos ouvintes e assistentes desse importante programa. Na verdade, falávamos há dias, né, que o mercado estaria centrado em duas variáveis extremamente importantes. Primeira delas, questão climática no meio oeste americano. Veio tudo muito bem até o início de agosto. Aí tivemos aqueles vendavais muito fortes que destruíram parte das lavouras, especialmente no estado de Iowa, que é o principal estado produtor de soja e milho também, né? Então já tivemos um revés em termos de produtividade com esses vendavais. Agora, mais para o final de agosto e agora já início de setembro, permanece o quadro também de clima mais quente e seco em importantes áreas ali do coração do meio oeste, que pega estados como Iowa, Illinois, Minnesota, Nebraska em parte também, mais a oeste, né? Então estes estados estão sofrendo aí um pouco mais com clima quente e seco. Inclusive as lavouras estão, segundo o último relatório do USDA de acompanhamento de safra, que foi divulgado na última segunda-feira, mas se refere ao levantamento de domingo, apenas aí 8 a 10% das lavouras estão na fase de amadurecimento, de maturação. As demais áreas estão em formação de grãos e as mais atrasadas em formação de vagens, né? Então, há ainda um período importante pela frente que o clima vai ser decisivo para a determinação de produtividade. As lavouras vieram caindo de qualidade com esses eventos que tivemos lá, a partir de 10, 15 de agosto, né? Então houve uma perda de qualidade até significativa. Mas ainda está dentro daquela média histórica, aí acima de 60% de lavouras consideradas boas, excelentes, né? Agora, esse é o aspecto importante que vai determinar a oferta que estará disponível nos Estados Unidos. E aquela majoração para 120 milhões que o USDA fez no último levantamento de oferta e demanda, no último relatório de oferta e demanda, de 112 ele pulou para 120 milhões de toneladas, foi um ajuste positivo extremamente agressivo de parte do USDA. Isto vai ser devolvido em boa parte agora no relatório do próximo dia 11. Semana que vem, portanto, teremos o relatório de oferta e demanda de setembro e deverá ser feita uma revisão negativa deste volume, já também levando em consideração que a percepção geral é de que haja uma queda, né? Vai ter perda de qualidade em relação e de produtividade e produção em relação às previsões anteriores. Este é o principal fator de momento. O segundo, e igualmente importante, é o ressurgimento da demanda chinesa no mercado norte-americano desde o mês de julho, final de junho, início de julho. Então, os chineses estão comprando muito mais soja lá, dado o escasseamento na América do Sul, sobretudo o Brasil, que eles esgotaram com compras no primeiro semestre, né? E também dado a retomada da produção de suínos em grande escala na China. As projeções de importação só vêm crescendo e eu sou capaz de arriscar que o USDA vai colocar uns 100 milhões de toneladas as perspectivas para a próxima temporada de importação de parte da China. Esse número faz tempo que não se vê. Tem que voltar uns 3 anos atrás, quando havia projeções de que a China importaria mais de 100 milhões de toneladas, houve todo o revés da peste suína africana, a redução dos rebanhos, etc. E agora estão retomando num estilo já bem normal e com perspectivas de expansão em relação a volumes anteriores dessa crise
da peste suína africana. Então, esses dois aspectos, de maneira geral, são os que estão dando o tom do mercado. Na questão da demanda, é importante salientar que a China vem comprando muito e as exportações, o comprometimento de exportações dos Estados Unidos, olhando a próxima temporada, entre milho e soja, ele está entre 2,5 vezes e 3 vezes maior do que na mesma época do ano passado. Repetindo, olhando para a temporada 2020-21, que começou exatamente ontem, 1º de setembro, temporada 2020-21, há o comprometimento de venda, ou as vendas, as exportações norte-americanas, os compromissos já firmados, estão entre 2,5 vezes e 3 vezes maior em soja e milho do que no mesmo período quando se iniciou a temporada anterior. Portanto, a demanda é agressiva. Então, nós temos que olhar muito para esses dois aspectos. A demanda que se tornou mais agressiva e a China voltando com muito mais firmeza ao mercado norte-americano e sérias dúvidas sobre o potencial produtivo das plantas, e esse potencial produtivo vem sendo acometido pela estiagem e elevar as temperaturas, e pode comprometer mais. As previsões ainda indicam que isso deve continuar alguns dias, mas temos que monitorar, né? Muito bem. Agora a gente tem também a oferta americana, aliás, a demanda interna americana também indo bem, né, seu Camilo? Sim, o esmagamento na indústria americana também vem se elevando. Nós tivemos meses que são típicos de entre-safra, quando o esmagamento já cai bastante, tipo junho, julho, né? E o esmagamento foi muito superior ao do ano passado, né? E veja que o abastecimento interno, ele já é bem menor do que estava no ano passado. Então, há uma demanda interna de farelos e óleos crescente também nos Estados Unidos. Assim como a gente vê crescente no Brasil também, né? Então, os principais países produtores, que também são grandes produtores de carne, vamos colocar os principais países produtores, os principais países importadores, né? Eles estão também com uma demanda interna crescente, né? Ou seja, tem essas duas pontas da demanda e uma dúvida em relação à oferta. Isso justifica esse movimento de alta. Agora, tem fôlego para mais? Bom, veja bem, o fôlego dos preços, ele vai até onde vai o fôlego da deterioração das lavouras e do apetite comprador. Na medida em que você tem volumes adicionais de compras, surpresas com compras, e também a questão climática regredindo e proporcionando mais perdas no campo, o fôlego vai continuar, não tenha dúvida. Nós estamos aí com, se não me engano, 7 ou 8 sessões de alta, e ele pode enfileirar mais algumas de alta nesse embalo, não tenha dúvida disso. Qual que é o alvo aí, seu Camilo? Onde que o mercado pode parar? É difícil dizer, é como prever a safra. Nós estamos num momento de perda de qualidade das lavouras, a resposta é com preços em alta. É difícil de mencionar. Se a gente tivesse uma dimensão da safra, a gente teria uma possibilidade até de trabalhar uma ideia de preço pela frente. Agora, eu acho que se voltar aos 112 milhões, 113 milhões de toneladas, não é número para esse relatório de setembro, eu acredito que vai falar em 115, 116, um ponto intermediário, a minha perspectiva pelo menos, é número para a gente caminhar acima de 9,50 com esses números. Agora, cair para 112, como era a previsão lá de junho, julho, aí é possível que a gente busque algo próximo de 10. Né? O mercado ele vai estar muito, muito atento a isto, porque paralelamente a uma redução de oferta, a gente não só tem uma demanda, os mercados funcionam assim por perspectiva, por antecipação. Então, se houver um comprometimento da oferta, você não só tem uma demanda que é agressiva, mas ela se torna mais agressiva no presente. Ou seja, existe uma antecipação do interesse comprador, né? E isto torna o mercado ainda mais líquido, mais promissor, preços em alta, com muito mais vigor, né? Quer dizer, se houver uma sinalização, principalmente aí do USA no próximo relatório, de que a oferta reduz
de forma significativa, isso vai também estimular a demanda, com medo, obviamente, de faltar produto lá na frente. E esse movimento de oferta em queda e demanda subindo pode dar novo fôlego para as cotações, então, Sim. é isso? Perfeitamente, perfeitamente. Quer dizer, no cômputo global, você pode ter uma demanda muito igual, no cômputo global, mas aquilo que você muito bem colocou, há uma antecipação de demanda, ou seja, há um despertar da demanda para se antecipar com compras, né? Porque nós estamos falando de produtos de demanda inelástica, ou seja, ela não tem muita sensibilidade ao preço. A sensibilidade maior é com uma possível escassez no futuro e diante da perspectiva de alta de preços ainda maior no futuro, por exemplo. Então, os agentes que dependem da compra, ou toda a ponta compradora, ela tende a se antecipar e fazer posições de físico ou em bolsa, obviamente, para garantir um preço para um produto a ser consumido num prazo mais longo, né? Quando a perspectiva é diferente, é o contrário, de um aumento da oferta, isso não significa que vai haver tanto um aumento de demanda, mas a gente vai ver um relaxamento da demanda no momento presente, né? Então, paralelamente a uma perda de qualidade das lavouras, você tem um acirramento da demanda. Não aquela demanda global, essa já está dada que vai ser maior. Mas essa demanda, que já é maior no decorrer de todo o tempo, ela se torna mais presente, mais enfática, em razão das perspectivas que se delineam pela frente, né? Reflexo imediato nos preços, obviamente. Certeza absoluta, perfeito. Muito bem. Seu Camilo, e Brasil, hein? O que a gente pode destacar do Brasil? Já não temos, aparentemente, mais muita soja e parece que o preço, pelo menos as negociações alcançaram meio que um teto, seu Camilo. Tem um certo cansaço em movimento de alta no mercado interno? O senhor tem essa impressão? Os preços chegaram a um nível de esgotamento da alta para este momento. Aí tem muito a ver com a questão cambial, que segurou um pouco nesses patamares aí ao redor de 5,40, mas se a gente voltar aí há uns dias atrás, até 5,60 ele bateu. Então tem um pouco a ver com isso, tem a ver com a liquidez de farelo e óleo pela frente. E também que há um certo limite para essa alta em razão também dos preços internacionais que estão, embora em alta lá fora, mas quando eu falo da exportação, por exemplo, na versão com câmbio, na versão interna já, a exportação está um pouco mais comedida, já baixos volumes e uma liquidação bem mais baixa do que o mercado interno, né? Então, nós já estamos com um preço acima de paridade internacional e ele só vai acima se também o preço internacional subir um pouco mais, né? Então, ele chegou nesse ponto, um ponto de exaustão, eu diria. Nas últimas semanas, a gente viu aqui, por exemplo, no oeste do Paraná, preços entre R$ 133 e R$ 135 a saca, e ele está, efetivamente, conforme você muito bem colocou, estagnado nesse patamar. Agora, para frente, a perspectiva pode ser até de alta, eu até acredito que possa haver movimentos ainda de alta internamente, comandada por diversas razões. Essa perspectiva de alta lá fora, um câmbio sempre muito instável, que pode ajudar na composição de preço de exportação, e a escassez que vai ficando cada vez mais aguda aqui internamente. Embora, de outro lado, muitas das grandes indústrias estão com os seus planos de esmagamento mais ou menos preenchidos até entre safra. Então não há nenhuma corrida tão estridente aí para comprar a soja e aqui no mercado interno. O fato é que já está num patamar acima de paridade, então também não há necessidade de correr para comprar, porque tem esses limites até onde pode chegar o preço na alta, e se cair muito abaixo, ele vai para exportação. Como o preço não deve cair abaixo ou liquidar na exportação, também o produtor, ou quem tem ainda produto na mão, não tem nenhum interesse em sair correndo ou vendo no mercado interno na exportação, né? E isso dá uma certa tranquilidade para o esmagador, porque ele sabe que esse produto tende a ficar aqui dentro e uma hora ou outra ele vai comprar, porque ele está pagando um pouco acima da paridade. O quanto vai acima, aí seria limitado pelo preço de importação, né? Que com certeza aí ficaria uns 12 a 15 reais acima de um preço de exportação, né?
mas acho que é um pouquinho cedo, embora é um ano que se prevê que o Brasil deve importar aí cerca de 1.200.000, 1.300.000 toneladas, coisa que não se via desde 2003, né? Quando importamos até agora o maior volume das últimas 2, 3 décadas, aí, se não de toda a história, né? Pois é, vamos esperar para ver como é que vai ser então o encerramento dessa safra, mas de qualquer forma a gente tem aí essa dependência do movimento externo também para gerar uma nova paridade, quem sabe, e daí a gente vê o preço se mexer de novo, mas até lá, até aí, tá difícil ter um novo patamar de preço baseado só na disputa interna, certo, seu Camilo? Perfeitamente, perfeito. Muito bem. Meu caro Camilo Motter, muito obrigado, viu, pela participação conosco, pelo esclarecimento aqui com a gente no Notícias Agrícolas. Volte sempre. Valeu, meu caro Alexandre. Abraço a você, abraço a todos, até a próxima. Grande abraço. Tchau, tchau. Até mais. Tá aí, Camilo Motter, Granoeste Corretora aqui com a gente, analisando o mercado, condições então de novas altas lá em Chicago, mas para isso o USDA precisa confirmar as perdas mais agressivas lá nas lavouras americanas. As lavouras aparentemente seguem deteriorando por lá em função de condições climáticas pontuais, na verdade, né, em regiões específicas lá do meio oeste americano, mas nas contas do seu Camilo, presta atenção nesses números. O USDA falou em 120 milhões de toneladas no último relatório. Se reduzir para algo em torno de 115, 116, pouca coisa muda e esse patamar dos 9,50 deve ser mantido. Se voltar para aquele patamar dos 112 milhões de toneladas do relatório anterior, daí sim a gente pode ver aí uma empolgação do mercado e isso pode fazer o mercado buscar os 10 dólares por bushel. Então, os números do USDA, principalmente em relação à oferta americana, serão muito importantes e a gente precisa ficar atento para saber o que o USDA vai trazer de novidade nesses números. Daqui a pouco a gente volta com outras informações e mais destaques. Só antes de encerrar, deixa eu passar para vocês as cotações, né, a finalização dos negócios lá na Bolsa de Chicago. Vamos aos números. Para soja, novembro, 9 dólares e 62 centes por bushel, 7,25 de alta. Março, 9 dólares e 69 centes por bushel, 8 de alta. Maio, 9,71, 8 dólares e 25 8 pontos mais 25 de alta. E o julho, a mesma alta para o vencimento de julho, fechando a 9 dólares e 74 centes por bushel. A gente tem também o milho, que subiu para setembro 0,25 a 3 dólares e 49, para dezembro 3 dólares e 58, 0,75 de alta, para março 3 dólares e 69, 1,5 de alta, e o maio 3 dólares e 75 centes por bushel, 1,25 de elevação. E para finalizar, o trigo. Vamos lá, trigo, setembro, 5 dólares e 47, trigo perdeu hoje 8 pontos de queda aí no vencimento de setembro. Dezembro, 5,58, 5 pontos mais 75. Março, 5,66, queda de 5 pontos. E o maio, 5,71, queda de 3 pontos mais 75. São os números de hoje de fechamento do mercado lá na Bolsa de Chicago. A gente fica por aqui. Agradeço muito a sua atenção e audiência.